Fran, vamos tratar aqui do episódio que tem desgastado e muito possivelmente, acho que a gente pode usar a expressão feito sangrar o governo do ponto de vista da segurança pública. Fuga de Mossoró já passou dos 30 dias, né? Fuga de integrantes que estavam presos num presídio de segurança máxima, a primeira na história brasileira. No parlamento, por enquanto, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, tem conseguido fazer as suas articulações aqui e acolá. Mas dentro do próprio governo também tem outras avaliações. Vamos por partes. Como é que está funcionando essa articulação dentro do Congresso Nacional, hein, Fran? Pois é, Ibrahim, hoje, né, se completam 31 dias aí da fuga desses dois detentos, né, desse presídio federal. E o seguinte, no parlamento, Lewandowski tem se mostrado um bom articulador político. Uma das provas disso, por exemplo, é que nesta semana estava para ser votada a convocação aí dele, né, justamente para prestar esclarecimento sobre essa fuga. Lembrando que tem essa diferença entre convocação e convite. No caso da convocação, a autoridade é obrigada a comparecer. Então isso acaba gerando um desgaste também. Durante a reunião da comissão, o Alberto Fraga, que é do PL, é o presidente do colegiado, ele falou: gente, não vamos fazer isso ainda, não. Eu vou me reunir de forma reservada com o ministro, para ele se explicar, para ele falar. Não vamos chegar já com o pé na porta, não. Só que se a gente for pensar, fazer um paralelo em como era com o Flávio Dino, a situação era completamente diferente e não se teria essa trégua, né? Só pra gente lembrar, em 2023, foram 439 pedidos de requerimento de convocação na Câmara. 102 só para Flávio Dino. Então tem esse desgaste. Aí nos bastidores, inclusive, do Congresso, né, também eles apontaram uma outra comparação. Por exemplo, se essa fuga tivesse ocorrido na época de Flávio Dino também, a oposição estaria, digamos que, mexendo muito mais com isso, dando uma visibilidade muito maior a isso, seja por meio de requerimentos ou nas redes sociais. Hoje o que se tem são manifestações que acontecem, mas elas não são do mesmo coro, da mesma força que seria com Flávio Dino. E por que disso tudo? Os deputados e senadores têm dito que Lewandowski, ele não só recebe conversa parlamentares, como ele também tem colocado seus auxiliares no campo para fazer justamente essa articulação, para conversar, para explicar as coisas. Então, a postura de Lewandowski também está sendo sempre no sentido de vamos conversar, estou te ouvindo, o que você sugere, e tudo isso, segundo os parlamentares, dá uma segurança maior. Claro, são 31 dias, né? Então, ele também é pressionado de certa forma, mas no parlamento hoje o que se dizem é vamos dar o tempo para que Lewandowski possa trabalhar. Então é interessante ver como o ex-ministro do STF realmente tem se tornado um articulador político ali e está evitando esse desgaste, né? Porque a fuga por si só já é um ponto negativo, né? Se ainda tivesse essa fritação no legislativo, a situação poderia escalonar e poderia ficar ainda pior para o governo. E aí, para o ponto do governo, que você citou também, né? No governo tá aquela situação seguinte, Ibrahim, olha, são 31 dias, ele chegou. Quando ele chegou, vamos lembrar que ele e o Lula falaram que um dos desafios seria a segurança pública, né? Então, e já chegou e já veio isso. Lewandowski não pode apontar culpados, porque estaria apontando o dedo para Flávio Dino, então tem toda essa questão também. E no governo, digamos, tem mais uma inquietação em relação a isso. Estão dando tempo para Lewandowski trabalhar, mas o que se tem pedido a ele é que a resposta em relação a essa fuga seja efetiva, porque a gente também nem sabe quanto que está custando, né? Todos esses esforços especiais aí para buscar esses dois detentos. Então o governo está preocupado porque o relógio está contando, o dinheiro também está subindo, mas eles não colocam essa culpa, essa responsabilidade em relação a Lewandowski. Entendem hoje que o ex-ministro do STF, atual ministro do Ministério da Justiça, tem sim empenhado e tem trabalhado da melhor forma. Ou seja, o histórico, a postura de Lewandowski é o que tem feito com que essa situação não esteja sendo ainda pior para ele. Ibrahim, Thalita. Ou seja, né, Fran? Vou traduzir em algumas poucas palavras. O fato de ser um juiz ex-ministro do Supremo Tribunal Federal tá dando a ele uma certa blindagem. Tem um teflonzinho colado aí no ministro, porque imagino que se fosse alguém
oriundo da política, estaria tomando uma saraivada de críticas, inclusive internamente ao PT. Exatamente, é isso. Então, o histórico dele é o que tem ajudado ele até agora. E a equipe que ele montou ali daquele primeiro escalão que tá aí contendo né, qualquer tipo de confusão ou coisa do tipo, mas o relógio tá correndo. Então, a gente vai ver até quando vai durar essa paciência, né?